Olá, sejam bem-vindíssimos a mais um vídeo da Cosmo Conscious Academy, ou Academia Cosmo Consciente. Eu sou a Rafa e hoje vim trazer dicas para você que quer parar de ter medo de ET. Então, a primeira dica é trabalhe em questões internas. O que seria isso? Nesse sentido, mais voltado para o contato extraterrestre, como é uma coisa que a gente, como sociedade, ainda não está acostumado, a gente pode pensar assim, como estão seus julgamentos, como estão seus preconceitos aplicados aqui nessa sociedade atual mesmo, por exemplo, alguém de uma cultura muito diferente. Você olha com que tipo de olhar? Assim, com resistência? Você está mais aberto? Como que é a sua reação? Tenta assim, podem ter diversas reações, mas tenta sempre se questionar por que eu estou reagindo dessa forma. Acho que não tem reação boa ou ruim. Eu acho que o mais legal é a gente estar assim, o mais lúcido possível, sabe? Primeiro analisar para depois tirar as conclusões, né? Que a gente fica um pouco mais próximo do que seria assim, mais real. É legal a gente sempre pegar fatos primeiro para depois tirar as conclusões, né? Então, como estão seus preconceitos? Por quê? Né? Pense assim, a tal tipo de situação, a tal tipo de pessoa, a tal tipo de cultura eu reajo de tal forma. Aí você pensa assim, ok, eu reajo de tal forma. Por quê? Né? Será que isso é real? Será que isso tá vindo de onde? De alguma coisa que eu escutei? De algum trauma que eu vivi? Sei lá, você vai tentar achar o porquê daquilo e trabalhar nisso para chegar mais próximo, assim, do real mesmo, sabe? Isso vai te ajudar de diversas formas, não só com o contato extraterrestre. Mas com tudo que for novo, que for diferente, né? É legal a gente tá aberto e lúcido ao mesmo tempo. Outra coisa, assim, talvez você tenha um preconceito aí, ou uma reação a certo tipo de situação, até certo tipo de animal. Pode ser do seu instinto ali, uma coisa bem primitiva mesmo, que a gente tem esse medo do desconhecido, mas a gente também já tem capacidade de fazer análise, né? Isso é muito importante a gente ter em mente. Eu tenho treinado muito em mim, assim, melhorei demais, assim, nessa questão de insetos. Eu, por exemplo, passei minha infância, adolescência, vi um bichinho já, né? Acho que isso é até cultural, né? Assim, a gente vê pessoas da família, grita, reage de forma assim. Mas eu comecei a me controlar e hoje eu acho eles tão bonitinhos. Eu olho no olho deles assim, é uma coisa tão bonita, né? Às vezes voa, assusta. Mas assim, é legal a gente ir quebrando, sabe? Tudo que a gente puder trabalhar na gente, não é pra ficar com preguiça. A gente tem que encarar, pelo menos na minha opinião, a gente precisa encarar pra evoluir, né? Isso vai te ajudar, assim, de diversas formas, não ser tão reativa, assim, reagir muito dessa parte assim instintiva se a gente já dá conta de pensar. Outra coisa, pode ser que você esteja reagindo a certas formas, né, certos contextos, certos tipos de vida aí, ou até a questão mesmo extraterrestre que está em questão nesse vídeo, de certa forma, porque você ouviu falar. Por exemplo, você ouviu falar, talvez você nem se lembre, isso ficou no seu inconsciente, que ET é coisa ruim, né? Que eles não são seres benevolentes, né? A gente vai chegar nessa questão aí daqui a pouco. Mas assim, pode ser que você tenha aprendido a ter medo de ET, assim como você tenha aprendido a ter medo de muita coisa, dessa questão da multidimensionalidade, pensar que tudo que não é físico, né, seja o que a gente chama de espírito, consciência extrafísica, já olha assim com uma resistência, com medo, sendo que são coisas naturais, né? Eu acho que tudo que existe, né, ET existe, espírito existe, nós somos espíritos, são coisas naturais, é só a gente mudar a nossa visão, assim, e aprimorando cada vez mais. Mais uma dica é se exponha ao que é diferente, né? Se você puder, eu sei que hoje em dia tá mais difícil, né? Por essa questão aí que todo mundo sabe, mas viajar, conhecer outras culturas, ou então pesquise, leia livros, assista filmes, né? Coisas assim que vão agregar, que você vai ver coisas diferentes. Então se exponha ao diferente. E na questão extraterrestre, que tá tudo interconectado, sabe? Eu acho que a gente adquire hábitos mentais, programinhas mentais para reagir a certas situações. Então, se você vai trabalhando isso aí com coisas que você já tem no seu dia a dia, vai te ajudar quando você vier a ter um contato, seja por projeção, seja aí no futuro, uma coisa mais direta também. E na questão do ET, você pode pesquisar no Google imagens, coloca lá extraterrestre, coloca tipos diferentes de extraterrestre. Olha, assim, tira um tempinho se você tiver interesse e olha, né, dá uma encarada mesmo e tenta perceber qual que é a sua reação, né? Qual que é a primeira reação? Quem sabe qual é a segunda? Né? Tenta ver aí quais são os seus argumentos por estar reagindo dessa forma.
né? Se não é a reação que você quer ter, trabalha nisso. Eu tenho certeza que se você dedicar um pouquinho... Desculpa. Eu tenho certeza que se você dedicar um pouquinho aí, né, com certa frequência, você vai ter resultados. Tudo que a gente dedica com frequência, com certeza você vai ter resultados. Isso, sim, é um bom investimento. Então, pesquise aí imagens de extraterrestres. Tem umas artes que não são muito realistas, na minha opinião, mas, assim, você pode, inclusive, encontrar artistas, né, que fazem desenhos, pessoas até que, quem sabe, já tiveram experiências, vêm sonhando e vão desenhando. Tem muita coisa aí que, se você pesquisar com calma, dá pra achar. Terceira dica, lembre-se que nem você e nem eles, esses extraterrestres aí, que a gente costuma achar, eles são tão diferentes, outros nem são tão diferentes, né? Mas assim, nem eles, nem você são os corpos que aparentam, com que se apresentam, né? É legal a gente lembrar disso. Então, assim, pega lá um Grey ou qualquer outro ser, um sei lá de Sirius, seja, sabe-se lá de onde. Mas pensa assim, tanto esse ser aí quanto eu, nenhum de nós somos os corpos, nós somos consciências. Eu sou tão consciência quanto esse outro ser, essa outra pessoa, né? Eu chamo de pessoas também, né? Tem uma personalidade, eles são seres, são consciências, assim como nós, se manifestando, cada um aí na sua realidade. É legal a gente levar isso em consideração. Outra coisa pra gente levar em consideração é que há vários tipos de extraterrestres, assim como há vários tipos de pessoas, né? Pelo menos assim, aqui na Terra a gente não vê gente de todo tipo. Não vai ser diferente no resto do cosmos. Tem vários planetas, tem... Claro que há planetas em que, assim, existem tipos de consciências num nível mais similar. Aqui parece que tá misturado, mas, assim, tudo tem seu porquê, né? E ninguém tá aqui à toa, né? Pode ter certeza disso. Mas, assim, pelo resto do cosmos vão ter vários tipos de consciências em vários níveis evolutivos, né? Com vários tipos de cultura, várias manifestações diferentes de acordo com a vivência que cada um tem. Então, eu acho que não dá pra falar assim, ah, só existe ET ruim ou só existe ET bonzinho. Né? A gente tem que levar isso em consideração. Por isso que eu gosto de reforçar muito a questão da análise. Né? No lugar de deixar se levar assim, pelos preconceitos, pelo que você ouve falar, pode ser que ele tenha relatos, você vai juntando uma peça com a outra e você vai formando um quebra-cabeça junto com a sua experiência, olha o que faz sentido. Mas assim, não fica preso só no que você ouve falar. Com o tempo você vai tendo suas próprias experiências. E é justamente por isso que eu venho fazer esse vídeo, porque assim, o contato está ocorrendo por meio de projeção. Ainda assim, no nível físico, a gente não vê muita coisa ainda, né? A gente vê mais avistamentos de OVNIs. Mas assim, tem gente já relatando que tem experiência, ou às vezes quer ter experiência e não sabe muito como reagir. Então, assim, se esforce, se empenhe, dedique aí para você ser capaz de tirar suas próprias conclusões também. Outra coisa que eu queria dar uma ênfase é que, apesar de eu ter falado assim que não há seres extraterrestres somente bonzinhos ou mauzinhos, é legal a gente levar em consideração que a Terra está passando aí por esse processo de transição, tá todo mundo aqui co-criando essa realidade aí para dar esse salto evolutivo e tá vindo muita ajuda de vários lugares, de vários sistemas solares, a gente pode falar assim. Então, assim, há vários tipos de extraterrestres, várias raças diferentes auxiliando nesse processo. Então, assim, pode ter certeza que tá vindo muita ajuda e tem muitos seres com as melhores intenções, querendo mesmo nos ajudar a dar esse salto evolutivo, né? Então, e não é tão fácil encontrar pessoas abertas a esse tipo de contato mais direto. Assim, eu falo que a interação ocorre a todo tempo, mas a gente não tá lúcido a respeito dela, na maioria das vezes. Mas assim, nós somos muito conhecidos, né? Nós só não temos conhecimento disso ainda. Assim, tem várias raças extraterrestres auxiliando nesse contato, nesse contexto da Terra, e a gente está caminhando para dar um despertar, para realmente tomar consciência de que isso ocorre. E o que está acontecendo? Não tem tantas pessoas ainda, né? Pessoas tão abertas para esse tipo de contato, né? Como eu disse, mais direto, mais explícito, porque muitas vezes por causa da questão cultural, pelas travas mentais. Então, se você sente assim que você tem
né, capacidade de ir desenvolvendo, de começar a lidar com isso, tem boas intenções aí, né, quer desenvolver, por exemplo, na projeção, quer desenvolver no seu parapsiquismo, assim, expandir as suas percepções, pode ter certeza que vai ter muito amparo te ajudando aí, se você realmente tiver essa boa intenção, essa vontade de ajudar, essa vontade de ser melhor que si mesmo, sabe? De evoluir. Pode ter certeza que vai ter muito amparo aí do seu lado, te ajudando nesse processo. E muitas vezes, se você estiver preparado ou preparada, não se surpreenda se o amparo vir com uma forma não humana, porque tem muito auxílio e muita ajuda vindo de todos os lados. Então é basicamente isso a mensagem que eu queria passar hoje. Espero que tenha sido útil para você. Né? Se você gostou, não deixe de deixar um like aí, de compartilhar com alguém que você sabe que vai gostar do conteúdo. E se não é inscrito ou inscrita no canal, não deixe de se inscrever também, porque ajuda bastante, né? E você não perde nenhuma notificação. Então é isso, até a próxima!